Bom, meus amigos, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o recomeçar. Quantas vezes em nossas vidas nós tivemos que recomeçar? E às vezes esse recomeço doído, fragilizados, mas conseguimos. Podemos pensar também que cada dia que nos é concedido também é um recomeçar. E a frase de Emmanuel toca os nossos corações quando nos diz: recomeçar não é voltar atrás, é prosseguir com mais luz, porque teremos nós a experiência, a vivência, às vezes daquilo que não deu certo, mas também teremos uma nova oportunidade. Então esse recomeçar que cada dia Deus nos concede, por mais um dia de vida, é a nossa reflexão. E a partir daí, nós iremos falar um pouquinho da passagem de Lázaro. Quem é Lázaro? Como nós o conhecemos no Evangelho de Jesus? Ele tem duas irmãs, a Maria, a Marta, mas a proximidade de Jesus para com aquela família é muito singular. E Jesus, certa vez, sai para levar os seus ensinamentos, quando recebe uma notícia que Lázaro, seu amigo do coração, ele adoeceu gravemente. As suas irmãs mandam o aviso na esperança que Jesus possa chegar bastante rápido. Mas nós temos que lembrar que não tinha os meios de comunicação, de locomoção como nós temos hoje. Então, como é que se ia de uma cidade para outra? Caminhando. Por vezes tinha ali um animal, mas que não servia, não dava condições de levar um grupo maior. E quando Jesus recebe essa informação, ele não pode vir. E aí? O que nós sabemos de Lázaro? Eu vou fazer um parêntese. Hoje, as ciências, a medicina, ela dá nome a enfermidades daqueles cujo adoecimento traz uma característica de alguém que já perdeu a vida. Às vezes a rigidez, o aspecto gelado, pálido, e isso tem um nome, catalepsia, e tem aqueles que chamam também que o fenômeno que aconteceu com o Lázaro era letargia. Só a ideia de nós pensarmos que Jesus já conhecia esse fato, que hoje a ciência explica, mas ele já tinha um entendimento. E quando isso vem a público, também tem um livro de recordações da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Ela, 29 dias, também passou por esse fenômeno da catalepsia, da letargia. E a mãe, no momento de grande dor, pede a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que salve a sua filha. E isso acontece. Ela volta à vida física, a Dona Ivone. E se estabelece ali um grande vínculo entre Ivone do Amaral Pereira e Maria de Nazaré,
quando a gente tiver a oportunidade, ou quem já teve a oportunidade de ler o livro Memórias de um Suicida, vê ali o vínculo da Dona Ivone com a Maria de Nazaré. Hoje, nós compreendemos, às vezes nós temos uma origem católica, eu tenho uma origem católica e eu lembro que toda tarde, às 6 horas da tarde, minha mãe ligava o rádio para ouvir a hora do Ângelo, a hora da Ave Maria. E dentro do livro Memórias de um Suicida, Ivone conta para nós que às 6 horas da tarde, a mãe Maria de Nazaré, junto ali com as suas trabalhadoras, com os seus trabalhadores, oram em favor dos suicidas. Então é muito importante eu destacar isso, porque a Dona Ivone passou pela mesma experiência do Lázaro, lá na época da convivência com Jesus. Mas é só um parênteses, e nós vamos continuar a narrar esse fato. Quando Jesus consegue chegar, já se passaram 4 dias. Como é que era enterrado na época? Se colocava em cavernas e colocava uma pedra na frente da entrada da caverna, uma forma de proteger aquele corpo, às vezes da busca de algum animal por alimento. Então era desta forma que Lázaro estava. Já tinham passado 4 dias, ele estava dentro de uma caverna, e em frente dessa caverna tinha uma pedra fechando a sua abertura. Quando Jesus chega ali, ele fala para aquelas pessoas que estavam ali no seu entorno: tirai a pedra. Nesse momento, nós pensamos, mas Jesus, que tinha todas as mediunidades, ele não poderia ter afastado de uma forma do uso da sua mediunidade de efeitos físicos? Ele não poderia ter removido aquela pedra? Mas ele não faz isso. Ele diz àqueles que ali estão: tirai a pedra. E o que é uma pedra? É a barreira física que fechava o túmulo. Senhor, a Marta diz: Senhor, já cheira mal. Por que está pedindo para tirar a pedra? E aí nós começamos a nossa reflexão da noite. Quantas pedras nós já tivemos que tirar para recomeçar? Então a gente vai começando a construir a nossa reflexão da noite. Todos nós tivemos pedras, em alguns momentos menores, em alguns momentos grandes, em alguns momentos se repetiram. Passamos pelo tipo de obstáculo, retomamos o fôlego, seguimos adiante e daqui a pouco volta a mesma problemática na nossa vida. E cada um de nós tem um tipo de pedra. Tem aquele que tem a dificuldade do convívio familiar. Tem aquele que tem a dificuldade na vida profissional. Tem aquele que tem a dificuldade com o dinheiro. Tem aquele que tem a dificuldade com a saúde. Então nós já vamos pensando nesta pedra e no tirai a pedra. Os obstáculos internos, o que bloqueia a ação divina em nós? Então nós estamos vendo que temos obstáculos, que nós estamos fazendo
um paralelo com essa passagem de Lázaro, que são as pedras das nossas vidas, e o que faz com que a gente precise, às vezes, repetir a mesma prova? Por que é que nós, de primeira, não conseguimos resolver? O que é que acontece conosco que, às vezes, bloqueia a inspiração divina? Porque, por vezes, podemos nos sentir o quê? Ai, foi uma injustiça. Por que que isso acontece comigo? Porque é sempre comigo. Às vezes uma revolta, às vezes a reclamação sem fim. Então esses também são obstáculos que se apresentam para nós. Marta manifesta medo e dúvida diante da ordem de Jesus. Qual ordem? Tirai a pedra. A pedra é o que nos assusta. Assustou a Marta e também nos assusta. Nós temos medos. Quais medos nós temos? Nós temos medos de errar. Nós temos medo de não ser suficiente. Nós temos medo de perder alguém. Isso faz parte de nós, na nossa condição evolutiva. E às vezes nós enterramos, não numa caverna, mas enterramos dentro de nós. Às vezes os nossos sonhos, as nossas vocações. Então a ideia hoje é que a gente pense um pouquinho sobre isso. O medo é a pedra do túmulo. Mas se nego, ele continua intacto. Eu coloco aqui o livro Pontos e Contos do Irmão X. E tem um dos pontos que se chama Um Adversário Invisível, para ver que o medo, ele faz parte dessa condição humana, como fez parte dos apóstolos. Nós vamos falar um pouquinho do Pedro, do Tiago, do Bartolomeu e do Filipe. Então eles saíam para pregar, levar o evangelho de Jesus. E certo dia, o Pedro avista uma pessoa surrando, batendo muito em 3 escravas. E naquele momento, ele teve o ímpeto de fazer alguma coisa por aquelas mulheres. Mas ele pensou, não, eu vou criar um embaraço para mim e depois eles podem me perseguir. E seguiu. O Tiago também viveu uma experiência contada depois para Jesus. Então ele dizia que encontrou uma mulher com uma criança. E elas demonstravam que estavam famintas, fracas. E essa criança chorava muito. E o Tiago também teve um primeiro ímpeto de auxiliar, mas pensava assim, essa mulher não tem uma fama muito boa, então eu acho que é melhor, porque vão me associar a ela, vão emitir opiniões sobre mim, é melhor eu deixar quieto. O Bartolomeu também viveu uma experiência, encontrou um senhor que cometia pequenos furtos pelo local, mas naquele dia ele estava ferido, jogado na estrada. E ele também teve o ímpeto de ir lá acudir, mas não o fez. Não, é melhor que ninguém me veja na companhia desse homem. E por fim o Filipe encontra um grupo de pessoas e pedem a ele que ele possa aconselhar diante de uma situação
que aquele grupo está vivendo. Não, eu prefiro não me expor, prefiro não colocar a minha opinião, porque eu posso receber críticas. Então é um conto, e ele finaliza da seguinte forma: esses 4 apóstolos se encontram com Jesus no final do dia, mas nenhum deles estava com o coração em paz. Nem o Pedro, nem o Tiago, nem o Bartolomeu e nem o Filipe. E por que eles não estavam com o coração em paz? Verbalizaram para Jesus as experiências que eles tinham vivido. E Jesus diz assim, que nas 4 situações tinha algo em comum. Os 4 tiveram medo. O medo do embaraço, o medo da opinião alheia, o medo da companhia, o medo da crítica. Então eu trago, porque esses medos também nos acompanham. Porque às vezes a gente está mais preocupado com o que alguém possa dizer do que ao ter, ou saborear, ou pegar com as 2 mãos a oportunidade que está tendo de servir. Fica aqui mais uma reflexão. Mas por que nós temos medo? Se conhecermos a verdade, ela nos libertará. Está lá no Evangelho de João. Qual verdade? O que é a verdade? Hoje, com o conhecimento, numa terça-feira, o conhecimento que nós já temos da doutrina espírita, a gente já concebe algumas verdades. A verdade da reencarnação, que explica por que existem tantas dificuldades para algumas pessoas e para outros parece que a vida é mais leve. O que é que ocorre? Quando nós acreditamos na reencarnação, isso fica mais concebível para o nosso entendimento. Mas isso é tudo? Não. Nós vamos falar aqui da logoterapia. É uma teoria que ela foi desenvolvida por Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra austríaco, é um filósofo e é um sobrevivente do nazismo. Ele passou por 4 campos de concentração e sobreviveu. Perdeu o pai, a mãe, o irmão, a esposa grávida do seu filho. E esse homem já era um homem de ciência, e dentro do campo de concentração da Alemanha, ele passa a observar o comportamento de todos aqueles que ali estavam. E o que ele vê? Que muitos sucumbiram e outros conseguiram sobreviver. E dentro desse olhar apurado que ele tinha enquanto psiquiatra, ele percebe que aquele que tem um propósito maior na vida é o que sobreviveu. Então, o que isso quer dizer? Quando temos um propósito maior, o medo perde força. Temos medo, sentimos medo de várias formas, mas quando nós temos um propósito maior, um significado maior para a nossa vida, esse medo, ele diminui. E como ele explicou isso? Podemos suportar qualquer como se nós tivermos um porquê. Então vamos entender. Vamos imaginar que nós temos um filho que queira fazer uma faculdade e essa faculdade é cara, mas eu tenho condições de mantê-lo, de conseguir estudar esse filho, se eu trabalhar de manhã, à tarde e à noite.
É muito comum, às vezes, dependendo da área do professor, ele trabalha de manhã, à tarde e à noite. E aí, se ele tem um porquê, se ele tem, então, dentro do nosso exemplo, ele quer dar uma faculdade para o filho, dar uma condição que ele possa se colocar quando assumir a sua responsabilidade como um profissional preparado, ele vai trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Como ele vai conseguir isso? Porque ele tem um porquê. Ele tem que estudar o filho. Então, gente, o que o Viktor Frankl viu? Dentro do campo de concentração, aqueles que resistiam tinham um porquê. Então, por mais que eles passassem fome, por mais que eles tinham que realizar trabalhos forçados, por mais que era exigido do físico e do mental dele, eles resistiam, porque eles tinham um porquê. Isso serve para nós? Serve para nós. Quando nós temos que recomeçar, porque nós temos um porquê, o nosso medo diminui. O que é que eu estou buscando realizar com esse recomeço? Não posso mudar a situação, tenho que mudar a mim mesmo. Maria, em algumas situações de recomeço, não dá para mudar muita coisa. Eu nunca esqueço, quem é um pouco mais velho vai lembrar, quando o Cazuza, ele era um cantor, faleceu na época, ele desenvolveu a AIDS e não tinha medicamento para aquilo. E ele era filho único. E eu nunca esqueço, quando vendo a reportagem da sua mãe, e ela dizendo o seguinte, que a partir daquele momento, a existência dela, ela ia passar a viver para auxiliar aqueles que estavam com AIDS, tal qual o filho tinha passado pela experiência. Eu não vivi isso, mas talvez entre nós aqui tenha quem viveu a perda de um filho. Então nós ouvimos falar, porque eu não vivi, graças a Deus, essa experiência, que é como abrir uma ferida e nunca mais fechar. Então a mãe, quando fala sobre isso, ela não tinha condições, por mais dinheiro que ela tivesse, e ela tinha, de trazer a vida para o filho. Ela tinha que mudar o quê? A si mesmo. A sua aceitação diante daquele fato que ela não podia mudar. Os nossos recomeços, às vezes nós não temos como modificar a situação. Eu tenho que modificar como eu lido com aquela situação. Eu tenho que mudar dentro, porque não é possível mais mudar fora. Então a gente vai pegando esses exemplos para a nossa reflexão. E aí tem a parábola dos talentos, que vem falar do medo de novo. Então conta-se a parábola dos talentos, que o Senhor saiu e deixou ali, distribuiu entre aqueles que viviam com ele, que trabalhavam com ele, os talentos. O que é o talento? É uma forma de dinheiro da época. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Quando ele retorna da viagem, esse que tinha 5 talentos, vamos falar assim, 5 dinheiros, conseguiu multiplicar, se tornaram 10. O que tinha 2 talentos, conseguiu também multiplicar, conseguiu ter 4 talentos. E o que tinha 1, ele poderia ter 2, mas ele, por medo, enterrou, com medo de perdê-lo. E quando esse senhor volta, e fala para ele que ele tinha perdido a oportunidade por medo. Então, o que eu quero fechar
essa ideia do medo. Ela estava presente lá com os apóstolos, ela estava presente, que Jesus é fantástico. Ele usava as histórias, o conhecimento do povo da época para deixar os seus ensinamentos. Ele deixou o medo também explícito nessa parábola de talento. Então vamos lá. Avançando. Fé. Nós temos medo. E a fé? Como está a nossa fé? No mundo tereis aflições, mas contudo tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Também está lá no Evangelho de João. Jesus, ele exemplificou. Ele não teve uma vida fácil. Ele passou por muitos sofrimentos. Ele tinha necessidade disso? Não. Ele já era um espírito, quando começou a formar o nosso planeta, ele já era designado como governador. Então ele não precisava passar pelas experiências dolorosas que ele passou, mas ele passou para deixar para nós o seu ensinamento. E ele diz: no mundo tereis aflições. E temos. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós ainda estamos numa condição de evolução que a dor ainda é pedagógica. Porque às vezes a gente não vai aprendendo, né? Tem a oportunidade e tal, aí vem a dor, nos sacode. Então a dor é presente dentro da nossa condição. Então vamos lá. Tem coisas que eu posso modificar. Aquilo que eu não posso modificar, eu tenho que modificar a mim mesmo. Eu estou sendo convidado a refletir sobre a fé. A fé nos sustenta em meio às dificuldades. Perseverar em confiança quando tudo parece incerto. E o que é a fé? O que é a fé? Normalmente tem uma história que se conta dentro das casas espíritas quando vai trabalhar esse tema. E diz assim: olha, eles fizeram tanto pedido para que chovesse naquele povoado, porque estava a terra árida, não tinha como evoluir a plantação. Então todo mundo se reunia para pedir, orar, para que viesse a chuva. Só que só um deles, quando saía de casa, levava o guarda-chuva. É uma história singela, mas que mostrava o quê? Esse que levava o guarda-chuva, ele estava com fé na sua oração. Mas, gente, eu tenho um negócio muito, assim, esse exemplo desse Antônio Sena, porque é alguém contemporâneo, aconteceu em 2021, 5 anos atrás. Se vocês quiserem, depois vocês vejam no YouTube, que conta a história dele, pelas redes sociais. Esse Antônio Sena, ele é um piloto de pequenos aviões, não eram grandes empresas. E quando ele passava sobre a Amazônia, deu uma pane no seu avião. E esse homem, né, veio até o solo, conseguiu de alguma forma aterrissar, teve pequenas escoriações, os ferimentos não foram tão grandes. E ele se via ali, naquele meio, e chovia muito. E ele acreditava que ele só conseguiria ser encontrado, ou ele iria encontrar alguém, se a chuva parasse, para que ele pudesse o quê? Se locomover ali no meio da floresta, ou que as buscas pudessem chegar até ele. E ele conta que ele orava toda hora ele orava. E choveu 36 dias.
E às vezes ele falava com Deus assim: nossa, o Senhor não quer que eu sobreviva, o Senhor não quer, porque não tem jeito. E a água ia subindo, subindo, subindo. No 36º dia, ele vê um movimento de uma canoa chegando. E ele pensa, é uma solução. Aí as pessoas viram a condição que ele estava por ali, socorreram, né, deram alimento para ele e tal. Quando ele já estava mais, né, mais acomodado, mais saciado, aí ele pergunta: mas vocês vêm sempre aqui? Ele falou: não, nós pegamos castanhas, nós nunca conseguimos chegar aqui. Nós só conseguimos chegar aqui dessa vez porque choveu bastante e o rio subiu e nós conseguimos chegar até aqui. Então, porque choveu 36 dias, esse homem foi achado. Mesmo que durante esse período, muitas vezes, ele conta que brigava com Deus, né? Estou pedindo o entendimento, que às vezes, o que a gente pode tirar daí? Que às vezes a gente não sabe o que perde. Ou às vezes nós pedimos tanto a Deus, algo que a gente acha que é a solução para o nosso problema, a solução para a nossa dor, e não acontece. Aí passa um tempo, você pensa: nossa, mas se aquilo tivesse acontecido, teria sido muito ruim. Então, isso é lição de fé, de confiança. Às vezes nós não teremos a resposta que nós queremos, mas teremos a resposta que nós precisamos, ok? Então, a fé é provada nas dificuldades. A fé ativa o impossível em nós. A fé ativa o impossível em nós, porque o tempo de Deus é perfeito. A nossa compreensão, às vezes, não alcança. Se Jesus viesse quando chamado, ele somente iria curar o Lázaro. Ele fez mais, ele vai ressuscitar. Se ele chega no primeiro dia que as irmãs tinham mandado o recadinho, ele só ia ser curado. Mas naquele momento, aquela ação de Jesus tem todo um significado dentro do cristianismo, então ele precisava fazer mais. Maria, o que eu posso pensar sobre isso? Se está demorando para chegar aquilo que você anda pedindo tanto a Deus, vai vir muito grande, vai vir muito importante para a nossa evolução, para a sua evolução. Então é confiar. A fé não promete ausência de problemas, mas presença de paz e confiança. Então a bênção da doutrina espírita, porque nós entendemos hoje, porque alguns acontecimentos surgem nas nossas vidas. A gente já entende o porquê. Nós não estamos mais na fase de ficar brigando com Deus, porque só comigo, só na minha família. Não, a gente já entendeu. Passamos pela dificuldade, sim, choramos, mas com confiança. Porque sabemos que nesse momento da dor, nesse momento mais grave, talvez, da nossa provação, da nossa expiação, o próximo passo já é o quê? A alegria, já é a paz, já é a solução do problema. Então vai ficando essas lições para nós. Quando Jesus fala tirai a pedra, tem a próxima frase: Lázaro, vem para fora. O convite que eu estou fazendo é o seguinte: tirai a pedra, é a nossa parte do humano. Nós temos que tirar as pedras da nossa vida, porque o milagre quem faz é Jesus.
E nessa passagem do Lázaro, ele nos ensina isso. O que seria que nós precisamos, às vezes, desse milagre de Jesus em nossas vidas? As nossas prisões emocionais? Porque hoje é muito comum a gente ouvir o que há algum tempo atrás era mais raro. Hoje é muito comum as pessoas falarem: olha, eu estou passando por uma depressão, eu tenho ansiedade. Então, essas doenças que hoje a gente nomeia, não que não existissem lá atrás, mas hoje a gente sabe dar os nomes e a gente sabe que é mais comum, elas também sempre estiveram presentes. Essas prisões emocionais que às vezes nós carregamos por um ressentimento, por algo que a gente não conseguiu perdoar. Mas Maria, eu não tenho nenhum problema em perdoar ninguém, eu não estou conseguindo me perdoar. Porque é necessário também o auto-perdão. E eu gosto muito do Haroldo, e o Haroldo trata esse tema numa palestra que fala que quando a gente não se perdoa, tem essa dificuldade, na verdade, nós estamos demonstrando o quanto somos orgulhosos, porque a gente não reconhece que erra. Então, esse auto-perdão, ele se faz necessário, porque nos liberta. Se eu consigo entender que o meu amigo, ele só agiu daquela forma, porque era o máximo que ele conseguia fazer, ele não conseguia ser mais generoso, ele não conseguia ser mais bondoso, eu também tenho que pensar que às vezes eu também não consigo ser generosa. Às vezes eu não consigo ser bondosa como eu gostaria. Aí o ensinamento de Paulo: o mal que eu não quero, eu ainda faço. Porque nós estamos nesse processo. As mágoas, os medos que nos prendem ao passado. E aí as prisões espirituais, as culpas, as crenças limitantes, a falta de propósito. O que é a falta de propósito? Por que é que eu estou aqui? Quando eu digo por que é que eu estou aqui, não na casa espírita, mas por que eu existo? Tem que existir, tem que ter um porquê. Por que eu estou naquele contexto familiar? Por que eu estou com aquele trabalho? O que é que eu tenho que aprender com aquilo? A gente tem que começar a pensar sobre isso. É tempo de redescobrir a fé, a esperança e a conexão com algo maior. E aí é maravilhosa a doutrina espírita novamente, que Deus não nos permite aqui estarmos sem o anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda, que é alguém que numa condição melhor que nós, que está aqui, nos inspirando, às vezes dando boas ideias. A gente não está conseguindo aquietar para ouvir. E é muito interessante isso também, porque às vezes nós chegamos na casa espírita, sentamos, oramos, falamos, ali abrimos o nosso coração em pensamento para Deus, e levantamos e vamos embora. Nós não esperamos mais um pouquinho para ver as ideias que surgem. Ele sabe, Deus sabe dos nossos problemas. A gente quer ser ouvido por Ele, mas nós precisamos ouvir a Deus, que as respostas vêm. Mas a gente tem que se permitir, a gente tem que criar as condições em nós mesmos para a inspiração vir. As prisões sociais, os preconceitos, as exclusões, as desigualdades, isso que faz parte ainda desse mundo de provas e expiações. Então o Lázaro, quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, aí é Jesus com Lázaro. A primeira parte: tire a pedra.
Nós. Então, o que essa passagem está mostrando para nós? Tem uma tarefa que é nossa. A gente faz todo o nosso melhor. Agora tem uma parte que é de Deus. Ok? Vamos seguindo. Fui lá atrás. Quando ele sai, como que era, as pessoas eram vestidas, elas eram como se fossem enfaixadas, era uma forma de preparar o corpo quando enterrava na época. Desligai-o, deixar-o ir. Porque olha a imagem, ele vem todo enrolado, como se estivesse num lençol. Então, o que eu preciso deixar ir na minha vida? O que eu preciso deixar ir para recomeçar? Então, lá em Lázaro, libertação. Não basta apenas voltar à vida. O Lázaro não bastava só ele voltar à vida, ele ia voltar diferente. É preciso se desprender das amarras que prendem. Ali está figurativo, eram as faixas que tinham protegido o corpo de Lázaro. E o que é que às vezes nos amarram a algumas situações? Jesus não tira as faixas, mas pede que os outros o ajudem, mostrando que a libertação espiritual muitas vezes envolve o apoio coletivo. Para tirar as minhas amarras, às vezes eu tenho que naquele convívio coletivo, ressignificar, perdoar, recomeçar, né? Então, esse apoio coletivo, ele faz parte de nós. Se nós pensarmos aqui, talvez é uma pergunta ousada, né? Quem de nós aqui seria produto de uma inseminação artificial? Não, aqui todo mundo foi concebido do encontro de um homem com uma mulher, de um óvulo com um esperma. Mas há algum tempo isso vai ser produzido, já acontece, e isso vai se expandindo, a produção em laboratório. Mas nesse momento da nossa ciência, ainda precisa da contribuição do homem e da mulher. Ele pode criar de uma forma artificial a fecundação, mas ele não produz o óvulo e nem o espermatozoide. Então nós precisamos uns dos outros. Para que a gente pudesse estar aqui, teve um encontro de um homem e de uma mulher. Não importa se meu pai nem, não me assumiu, deixou eu só, não importa. Mas ele te deu a oportunidade de estar aqui, dessa próxima reencarnação. E entre os animais, porque nós também somos animais, estamos ainda o hominal, nós ainda estamos nessa condição, somos nós o que mais tempo passa na infância. O cachorrinho recém-nascido ali. Aí a vizinha dá para outra vizinha. Ela põe lá a vasilhinha com leite e tal. Ele não precisa da mãe. Ele instintivamente vai sobreviver, tendo ali as condições para ele se alimentar. Se nós formos deixados, se o humano for deixado ali, sozinho, recém-nascido, ele vai perecer. Mesmo que tenha um monte de mamadeira de lado. É um tempo que ele precisa para ter condições de aprender a segurar a mamadeira. Quanto tempo nós ficamos na infância? E o pouco tempo que os outros animais ficam na infância. Mostra para nós que nós precisamos uns dos outros, até para estar nessa condição de reencarnados. Transformação simboliza deixar para trás aquilo que pertence ao passado. As prisões emocionais, espirituais ou sociais, permitindo que a gente viva plenamente. Aí
esse renascimento de Lázaro é um período de transformação. O auto-perdão, a cura interior que nós precisamos fazer. Reconhecer erros e acolher a própria humanidade. Nesta condição de humanos, erramos. Não quer dizer que eu não vou ter o cuidado para errar menos, para ser mais generoso para comigo. Por quê? Porque eu sei que aquilo que eu não fiz bem feito, eu vou ter que refazer. Então, se eu já entendi isso, eu posso encurtar os meus caminhos. Saulo e Paulo, o que acontece? Nós temos aquela passagem de Saulo na cidade de Damasco. Ele estava indo à busca, de ali, essa condição de Saulo, ele matou muito, ele perseguiu, ele torturou, ele estava entrando na cidade à busca de Ananias e outros cristãos ali. Quando de repente uma luz intensa, a luz de Jesus, cega os seus olhos físicos para que os seus olhos espirituais possam abrir, e aquele homem que perseguia tanto Jesus, se prostra de joelho. Senhor, o que queres que eu faça? Então é essa transformação. Porque às vezes nós temos que nos perguntar, quando as coisas vão se repetindo, vão ficando difíceis, Senhor, o que queres que eu faça? Que eu tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir, para que eu possa modificar aquele momento que eu estou vivendo. A ressignificação. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer uma outra leitura sobre ele. Olhar para as atitudes do outro sob uma nova perspectiva. O que ele fez está feito, mas como eu entendo aquilo, eu posso ressignificar. Resignação diante de Deus, a cura espiritual. Resignar-se. Gente, o resignar não é ficar assim sentadinho esperando cair do céu. É fazer a nossa parte lá, tirar as pedras, sair para fora, Nós temos que sair em busca da solução, mas nós temos também que resignar diante daquilo que eu não posso modificar. Eu tenho que modificar o meu coração. Aceitar o que não é possível mudar e confiar na misericórdia divina. Então lá o personagem, que ficou perdido ali no Amazonas, 36 dias, orando para que parasse a chuva, e ele só foi resgatado porque a chuva aconteceu e inundou os rios, e os que estavam na canoa puderam chegar para salvá-lo. E aí falar assim, mas Maria, você também falou de fé, mas a minha fé é meio pequenininha, Eu creio tal, mas o primeiro obstáculo já mexe com a minha fé. Então vamos ver duas situações. A mulher com hemorragia. Nós sabemos, é uma passagem do Evangelho também, um relato. Essa mulher, ela tinha uma hemorragia por muitos anos, e na época a compreensão não era que era uma menstruação prolongada, nada disso. Essa mulher era considerada impura. Ela não podia estar no meio dos outros, porque na época era isso que se acreditava. Ela não podia tocar nas outras pessoas, porque ela também ia passar a sua impureza para o outro. E essa mulher ficou sabendo dos feitos de Jesus. E ela vai até uma cidade aonde ele está. E ela pensava assim, se pelo menos eu conseguir tocar ali na barra da roupa de Jesus, no seu manto, eu vou ser curada. Ela acreditava.
E assim foi. Vem Jesus junto lá ali com os seus apóstolos, uma multidão, e essa mulher vai, até que ela toca. Quando ela toca, tem um impacto em Jesus. Ele diz para aqueles que estão ali com ele, que ele viu que saiu uma virtude dele. Saiu algo, uma energia diferente dele. E ele pergunta para o Pedro, quem me tocou? É muito interessante com aquele seriado que passa, né, sobre a vivência de Jesus, a carinha que o Pedro fala, faz, tipo assim, ai, Jesus, uma multidão, como que eu vou saber quem é que te tocou? Né? Faz aquela carinha assim. Aí o Pedro falou, Senhor, não tem como descobrir. Ele falou, mas alguém me tocou que saiu uma energia nova de mim. E quando ele pergunta quem tocou, ela tinha duas situações. Ela ficar calada, porque ela sabia que ela não poderia, pelos costumes da época, estar ali em meio à multidão, mas ela quis assumir. E ela fala para Jesus, ela se entrega, que foi ela. Aí Jesus diz, a tua fé te curou. Mas Maria, minha fé não é tudo isso, mas é maravilhoso quando a gente vê que Jesus também curou aquele que não estava ainda com tanta fé. E aí a mulher pega em adultério. Então nós sabemos que o adultério, quando existia a traição, na época tinha uma pena, que era o apedrejamento. E aqueles que estavam ali, que pegaram essas mulheres, eles também tinham uma malícia ao perguntar para Jesus o que deveria ser feito. Porque ele estava ali para responder, colocar contra a tradição, que deveria ser apedrejado. Como é que, ou se ele falasse que não ia fazer nada, ele estava sendo conivente com o adultério, então tinha malícia para ver como é que Jesus ia reagir com eles. Mas Jesus, com a sua sabedoria, com tudo aquilo, ele tem no livro de Amélia Rodrigues, tem várias passagens de Jesus. Então ela conta que Jesus nesse momento começou a escrever na areia. Amélia Rodrigues, e ela conta que ele vai escrevendo os defeitos daqueles que estavam do lado. Quando enxergava aquilo que ele estava escrevendo, foram se retirando. Mas não importa isso, porque o que é que fez a diferença? A frase de Jesus, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós estamos em condições de atirar a primeira pedra? Não, não estamos. Mas o outro que convive conosco também não está. Mas se ele acha ainda que está em condição e atira pedras em nós, aí é o nosso exercício para essa convivência do perdão, ressignificar a condição ainda que ele está. E aí o que Jesus diz para essa mulher? Vai e não peques mais. Então, a tua fé te curou. A minha fé ainda é vacilante, mas tenha misericórdia divina. Vá e não peques mais. Muda o teu comportamento, muda o teu pensar, muda o teu falar, muda o teu agir, muda o teu sentir, que o milagre acontece. Tenhamos a coragem de tirar a pedra e atender o chamado. Qual o chamado? Nós somos chamados todos os dias. É mais um dia, a oportunidade de recomeçar. Lázaro atendeu o chamado de Jesus. Ele saiu da caverna. Ele saiu daquela condição e voltou para a vida. E ele foi retirado dele as faixas, aquilo que o prendia. Então fica para nós
o que é que nós podemos fazer com aquilo que nos prende, aquilo que impede o nosso crescimento. Maria, a minha ainda é pequenininho, não importa. O que é importante é nós não perdermos de vista isso. Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. E ali eles contam como que a gente se conhece. Santo Agostinho diz assim, o que ele fazia? Toda noite ele passava em revista o seu dia. O que é passar em revista? Ele pensava os acertos, o que ele de bom tinha feito naquele dia, aquilo de menos bom que ele tinha feito também. E no outro dia ele estava mais atento aonde ele escorregava. Para quê? Para que ele ficasse mais forte, porque cada vez que nós resistimos a uma tendência, a um arrastamento, nós vamos ficando mais forte. E aí nós vamos tirando a pedra do nosso caminho, recomeçando com mais luz. A todos, muita paz.